Pronto, gravando. Somente que, em vez do trestampo que a gente esperasse e que ninguém bridava, ele, Candelário, espiou para cima, as pasmas, consoante... Peraí, acho que eu comecei errado, né? Deixa eu voltar um pouquinho Eu aqui. estou me pedindo aqui, seja a fama de glória. Isso. Comecei... Eu vi seja a fama de glória de baixo, ó, de cima. Seja a fama de glória, só o que sei, chagas de Cristo, eta só Candelário tornou a talhar. Desadorou-se, senhor de bofe bruto, sapateou de arrompe, os de perto se afastando depressa, por a ele darem espaço. Agora o Hermógenes havia de alguma coisa dizer? O Hermógenes experimentava os dentes nos beiços. Ricardão fazia que cochilava. Candelário era de se temer inteiro. Somente que, em vez do trestampo, que a gente esperasse e que ninguém bridava, ele, Candelário, espiou para cima as pasmas, consoante sossegado estúrdio recitou, assim, em tom, a bonita voz de espírito. Seja a fama de glória, todo mundo vai falar nisso, por muitos anos, louvando a honra da gente, por muitas partes e lugares. Hão de botar verso em feira, assunto de sair até divulgado em jornal de cidade. Ele estava mandarino mesmo. Aí eu pensei, eu achei? Não. Eu disse o verdadeiro, o ligeiro, o de não se esperar para dizer. E que perigo que tem? Se ele der a palavra de nunca mais tornar a vir guerrear com a gente, de certo cumpre. Ele mesmo não há de querer tornar a vir. É o justo. Melhor é se ele der a palavra de que vais embora do estado para bem longe, em desde que não fique em terras daqui nem da Bahia. Eu disse mansinho mãe, mancice, caminhos de cobra. Tenho uns parentes meus em Goiás. Zé Bebelo falou, avindado de repente. E falou quando não se aguardava, e também assim, com tanta vontade de falar, que alguns muito se riram. Eu não ri. Tomei uma respiração e aí vi que eu tinha terminado. Isto é, que comecei a temer. Num esfrio, num átimo, me vesti de pavor. O que olhei, Joca Ramiro teria estado a gestos? Joca Ramiro, fazendo um gesto, então queria que eu calasse absolutamente a boca. Eu não possuía vênia para discorrer no que para mim não era de minha alta conta. Eu quis, de repentemente, tornar a ficar ninguém, safado humildezinho. Mas Titão Passos trucou, senhor moço. Titão Passos levantava a testa. Ele, que no normal falava tão pouco, pudesse dar capacidade de tantas constâncias? Titão Passos disse, então, ele indo para bem longe, está punido, desterrado. É o que eu voto por justo. Crime maior ele teve? Pelos companheiros nossos, que morreram ou estão ofendidos passando mal, tenho muito dó. Candelário disse, mas morrer em combate é coisa trivial nossa. Para que é que a gente é jagunço? Quem vai em caça perde o que não acha. Titão Passos disse, e mortes tantas, isso não é culpa de chefe nenhum. Digo, e mais que esses grandes de nossa amizade, doutor Mirabeau de Mello, coronel Caetano e os outros, hão de concordar com a resolução que a gente tome, em desde que seja boa e de bom proveito geral. É o que eu acho, chefe. As ordens. Titão Passos terminou. O silêncio todo era de Joca Ramiro. Era de Zé Bebelo e de Joca Ramiro. Ninguém não reparava mais em mim. Não apontavam o eu ter falado o forte solene, o terrivelmente.
E então, agora, para todos os de lá, se eu não existisse mais existido? Só de Adorim, que quase me abraçava. Riobaldo, tu disse bem, tu é homem de todas valentias. Mas os outros, perto de mim, por que era que não me davam louvor com as palavras? Gostei de ver, Tatarana. Assim que é assim. Só que eu tinha pronunciado bem. De Adorim mais me disse, e que tinha sido menos por minhas tantas palavras do que pelo rompante brabo com que falei, acendido, exportando uma espécie de autoridade que em mim veio. E para Zé Bebelo eu não tinha olhado. Que era que ele de mim devia de estar pensando? E Joca Ramiro? Eles se fronteavam, um ao outro, e o em meio se mediam. Rente que nesse resto de tempo de certo cruzaram palavras, que não deram para eu ouvir, pois porque Zé Bebelo teve ordem de falar, devia de ter dito, a licença, principiou. Foi discorrendo vagaroso, de entremeado, coisa sem coisa. Vi e vi, ele estava só apalpando o val, sujeito finório. Aí o qualquer zunzo que houvesse, ele colhia e entendia no ar. Estava com as orelhas, por isso, aquela cabeça sobrenadando, já um pouco descabelado, mas serenou sota, para diante. Altas artes que agradeço, senhor chefe Joca Ramiro, este sincero julgamento, esta bizarria. Agradeço sem tremor de medo nenhum, nem agências de adulação. Eu, José, Zé Bebelo é meu nome. José Rebelo Adro Antunes. Tataravô meu, Francisco Viseu Antunes, foi capitão de cavalos. Demarco idade de 41 anos. Sou filho legitimado de José Ribamar Pacheco Antunes e Maria Deolinda Rebelo, e nasci na bondosa Vila Mateira do Carmo da Confusão. Passo. Vou começar a ler, então. Oragos, para que há tanta sensaboria toda essas filosofias? Mas, porém, ele pronunciava com brio, sem as papeadas de antes, sem o remonstrar nem os reviretes. Agradeço os que por mim bem falaram e puniram. Vou depor. Vim para o norte, pois vim, com guerra e gastos, à frente de meus homens, minha guerra. Sou crescido valente, contra homens valentes, quis dar o combate. Não está certo? Meu exemplo em nomes foram esses: Joca Ramiro, Joãozinho Bem, sou Candelário, e tantos outros afamados chefes, uns aqui presentes, outros que não estão. Briguei muito mediano, não obrei injustiça, nem ruindade, nenhumas. Nunca disso me reprovam. Desfaço de covardes e de biltragens. Tem nada ou pouco com o governo. Não nasci gostando de soldados. Coisa que eu queria era programar outro governo, mas com ajuda depois de vós também. Estou vendo que a gente só brigou por um mal-entendido. Machimé. Não obedeço ordem de chefes políticos. Se eu alcançasse, entrava para a política, mas pedia ao grande Joca Ramiro que encaminhasse seus brabos cabras para votar em mim para deputado. Ah, esse norte em remanência, progresso forte, fartura para todos, a alegria nacional. Mas, no em mesmo, o afã de política eu tive e não tenho mais. A gente tem de cair do sertão.
A gente tem que sair do sertão, mas só se sai do sertão é tomando conta dele dentro. Agora perdi, estou preso. Mudei para diante, perdi, isto é, por culpa de má hora de sorte, o que não creio. Autos descuidos alheios de ter sido guardado prisioneiro vivo e estar defronte de julgamento. Isso é que eu louvo o que me praz. Prova de que vós, nossos jagunços do norte, são civilizados de calibre, que não matam como o distrair de mão um qualquer inimigo pegado. Isso aqui não são essas estrebarias. Estou a cobro de desordens malinas. Estimei. Dou viva a Joca Ramiro, seus outros chefes, comandantes de seus terços. E viva sua valente jagunçada. Mas homem eu sou de altas cortesias, só que medo não tenho, nunca tive no travável. Anda que fez um gesto bonito, asaz, aí se espiritou, ao que de vez foi grandeudo. Ué, vim guerrear de peito aberto, com estrondos, não vim socolor de disfarces, com escondidos e logro. Perdi por um desguardo, não por má chefia minha. Não devia de ter querido contra Joca Ramiro dar combate. Não devia de. Não confesso culpa nem retrauta, porque minha regra é: tudo que fiz valeu por bem feito. É meu consueto. Mas hoje, sei, não devia de. Isso é, depende da sentença que vou ter nesse nobre julgamento. Julgamento, digo, que com a arma ainda na mão pedi e que deste grande Joca Ramiro mereci da sua fidalguia. Julgamento. Isso é o que a gente tem de sempre pedir. Para quê? Para não se ter medo. E o que é comigo é? Careci desse julgamento, só por verem que não tenho medo. Se a condena for às ásperas, com minha coragem me amparo. Agora, se eu receber sentença salva, com minha coragem vos agradeço. Perdão, perdi, não peço. Que eu acho que quem pede para escapar com vida merece meia vida e dobro de morte. Mas agradeço fortemente. Também não posso me oferecer de servir debaixo de armas de Joca Ramiro, porque tanto era honra, mas não condizia bem. Mas minha palavra dando, minha palavra às 1000 vezes cumpro. Zé Bebelo nunca roeu nem torceu, e, sem nada mais por dizer, espero vossa distinta sentença, chefes. Passo. Vou pegar aqui, então. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Tá. Digo ao senhor, foi um momento movimentado. Zé Bebelo, acabando nas palavras, ali sentadinho ficou, repequeno, pequenininho, encolhido ao mais, já um pouco descabelado. Era uma bolinha de gente. Fechou-se um homem. Olhei, só a gente mal ouvisse o sussurro de todos lá, que foi bom, conheci que era. O sujeito machaca, assopra-se. Maluco é, mas Fred, capaz que castra garrote com as unhas dos dedos. Não o que Diadorim não disse. Mas ele estava assim por pálido. Vai, vi os chefes. Eles conversaram um circuitozinho ligeiro. O Hermógenes e o Ricardão, e Joca Ramiro para eles sorriu os seus compadres. O Ricardão e o Hermógenes. Eles dois eram chouriço e morcela. Sou Candelário, conforme seus conformes, avançante. Joca Ramiro sorriu para seu Candelário. O jeito de João Goiânia, Richard.
Só Titão Passos espiava, desolhadamente. Ele tão aposto, homem tão bom, tão sério, com as mãos ajuntadas abaixo, em frente da barriga. Só esperava o nada virar coisas. Acontecesse o quê? Joca Ramiro ia decidir. Sobre o simples, o Hermógenes ainda ia se debruçar, para um dizer em orelha. Mas Joca Ramiro encurtou tudo num gesto. Era a hora. O poder dele veio distribuído. Em direito, em Zé Bebelo. O quando falou. O julgamento é meu. A sentença que dou vale em todo este norte. Meu povo me honra. Sou amigo dos meus amigos políticos, mas não sou criado deles, nem cacundeiro. A sentença vale. A decisão, o senhor reconhece? Reconheço. Zé Bebelo aprovou, com firmeza de voz. Ele já descabelado demais. Se fez que as 3 vezes até. Reconheço, reconheço, reconheço. Estreques, estalos de gatilho e pinguelo. O que se diz? Essas denotações. Bem, se eu consentir o senhor ir-se embora para Goiás, o senhor põe a palavra e vai? Zé Bebelo demorou resposta. Mas foi um minutozinho. E pôs. A palavra e vou, chefe. Só solicito que o senhor determine minha ida em modo correto, como pertence. Ah, falando? Que? Se ainda tiver homens meus vivos, presos também por aí, que tenham a ordem de soltura ou licença de vir comigo igualmente. Ao que Joca Ramiro disse, topo, topo. E que, tendo nenhum, eu viaje daqui sem vigia nenhuma, nem guarda, mas o senhor me fornecendo animal de sela, arriado, e as minhas armas, ou boas outras, com alguma munição, mas o de comer para os 3 dias. Legal? Ao que Joca Ramiro, assim 3... Ah, tá. Não, é verdade. Ao que Joca Ramiro, assim 3 vezes. Topo, topo. Então, honrado vou. Mas agora, com sua licença, a pergunta faço. Pelo quanto tempo eu tenho de estipular, sem voltar neste estado nem na Bahia? Por uns 2, 3 anos? Aí a resposta, né? Até enquanto eu vivo for, ou não der contra a ordem. Joca Ramiro aí disse em final, e se levantou num de repente. Ah, quando ele levantava, puxava as coisas consigo, parecia. As pessoas, o chão, as árvores desencontradas, e todos também, em um tempo, feito um boi só, ou um gado em círculos, ou um relincho de cavalo. Levantaram campo. Reinou zoeira de alegria. Todo mundo já estava com cansaço de dar julgamento. E se tinha alguma certa fome. Passo. Eu vou continuar. Beleza. Diadorim me chamou. Fomos caminhando, no meio daquela eleia do povo. Mesmo eu vi o Hermógenes. Ele se amargou, engolindo de boca fechada. Diadorim, eu disse, esse Hermógenes está em verde, nas portas da inveja. Mas Diadorim, por certo, não me ouviu bem, pelo que começou dizendo. Deus é servido. Não sosseguei. Aquele pessoal tribuzava. O encarregado da sempre verde a cozinha. Panelas grandes e caldeirões, cozinhando de tudo o que vale a valer. Tinha sempre algum batendo mão de pilão. Digo não por nada não, mas pelo exato ser. Eu tinha instalando nos meus olhos a lembrança do Hermógenes, na hora do julgamento, de como primeiro ele, soturno, não se sobressaía, só escancarava muitas pernas, facãozão na mão, mas depois ficou artimanhado, com uma tristeza fechada, aos cantos como cão que come raivas. E o Ricardão? Esse, uma pesadureza na cara toda,
Mas, quando os grossos, rebolando que nem apostemados, sem bom preceito, assente, enfim, tudo estava, passado, terminado. Estava? Pois pedi espera de Adorim na beira do rego. Eu queria cuidar do meu cavalo. Dissesse, desarrear e escovar. Dei com Hermógenes. Dito a bem, eu parei perto dele, virando que eu quis ir lá e escutar. Quase quis. Um dizer ouvi. Mamãezada, ao que seria? O Hermógenes não era nenhum toleimado para desfazer a decisão de Joca Ramiro, mamãezada, mas não ouvi. Relembro que não sei direito. Com poucos, a Bebelo estava dando as despedidas. Se viu, montado num bom cavalo de duas cores, arreado com sela boa de Minas Velhas. Deram que levasse carabina, suas outras armas e cruz-cruz cartucheiras. Aí já tinha jantado. E o bornal com matalotagem. Sobre o cavalo se upou na cela. Se foi, saiu em marcha de estrada, sem olhar para trás. O sol na beira. Só o trial devia de prestar acompanhamento a ele, por o uso e resguardado território de uma leve. Me deu certa tristeza, mas a minha satisfação ainda era maior. Aí estávamos todos pegando o que comer, que eram essas grandes abundâncias, angu e couve, abóbora moranga cozida, torresmos, e em toda a fogueira assavam mantas de carnes. Quem quisesse sopa, era só ir se aquinhoar na porta da cozinha. A quantidade de pratos era o que faltava, e assaz muita cachaça se tomou, que Joca Ramiro mandou satisfazer goles a todos. Extraordinária de boa. O senhor havia de gostar de ver aquela juntação de povo, as coisas que falavam e faziam, o jeito como podiam se rir, na vadiação, todos bem comidos e talagados. Aí escureceu. Homens deitados no chão, escornados até quase debaixo do mijo dos cavalos pastantes. Eu estava quimpado, queria um bom sono. A ver, fui com o Adorim para o rumo dos pés de fruta, seguindo o rego. Com a entrada da noite, o passar da água, canta fininho, vermelho, engrossa e a gente aprecia o cheiro do musgus das árvores. Zé Bebelo tinha ido embora, para sempre, no cavalo de duas cores, fez pouca poeira. Nós estávamos no jazz, ali, repimpados, enfunando as redes. Disso não esqueço? Não esqueço. A gente estava desagasalhados na alegria, feito meninos. Eu passo. Eu tinha vindo para ali, para o sertão do norte, como todos uma hora vêm. Eu tinha vindo quase sem mesmo notar que vinha, mas prezado precisão de agenciar um resto melhor para a minha vida. Agora me expulsassem? Do jeito, isto é, tinham repelido para trás Zé Bebelo. Não me esqueci daquelas palavras dele, que agora era o mundo à revelia, disse a de Adorim. Mas de Adorim menos me respondeu. Aldarque falou, Riobaldo, você prezava de ir viver nos porcos, que lá é bonito sempre, com as estrelas tão reluzidas? Dei que sim. Como ia querer dizer diferente? Pois lá nos porcos não era a terra de Adorim própria, lugar dele de crescimento? Mas, mesmo enquanto que essas palavras, eu pensasse que de Adorim podia ter me respondido assim nestas fações. Mundo à revelia? Mas, Reobaldo, desse jeito mesmo é que o mundo sempre esteve. Toleima, sei, bobeia disso, a basba do basbaque, que eu dizia e pensava numa coisa, mas de Adorim recruzava com outras. Zé Bebelo, de Adorim, o que é que você achou daquele homem? Ainda indaguei.
Para ele, de agora, não tem dia nem noite. Vai ser o rumo fazendo a viagem, teve sorte. Entestou foi com Joca Ramiro, com sua alta bondade. Foi o que Diadorim me respondeu. E ficou pensando, ficamos. Aí, quando eu acabei até a pontinha meu cigarro, ainda perguntei, a ver, quem salvou o Zé Bebelo da morte? Diadorim, o que quis me dizer foi em tanto segredo, que ele puxou à beira da minha rede para a gente falar quase cara a cara. Ah, quem salvou Zé Bebelo de morte? Pois abaixo de Joca Ramiro, por começar, foi ele Zé Bebelo mesmo. Depois, numa ponta do dito de Zé Bebelo, tomou figura Sô Candelário, homem esquipático, enorme de si, mas fiel, e que põe mais de 300 armas. Cabras que, por um gesto dele, avançam e matam e matam. Eu queria que ele tivesse explicado o fato de outro jeito, mas Diadorim estava prosseguindo. A ser que você viu o Hermógenes e o Ricardão, gente estarrecida de iras frias. Agora, esses me dão receio, meu medo, Deus não queira. Depois, ele terminou assim. Ao enquanto Joca Ramiro pode precisar da gente, você mesmo me prometeu, Riobaldo. A gente persiste por aqui. Prometi outra vez, confirmei. Desde no sereno da noite, não se conversou mais, não me recordo. Diadorim estava triste, na voz. Eu também estive. Por quê? Ah, de o senhor querer saber. Por causa de Zé Bebelo ter ido embora. E aquilo era motivo? Depois de Paracatu, é o mundo. Zé Bebelo ido, sei lá bem por quê. Tirava meu poder de pensar com a ideia em ordem. E eu sentia minha barriga demais cheia, demais de tantas comidas e bebidas. Só o que me consolava era ter havido aquele julgamento com a vida e a fama de Zé Bebelo autorizadas. O julgamento? Digo, aquilo para mim foi coisa séria de importante. Por isso mesmo é que fiz questão de relatar tudo ao Senhor, com tanta despesa de tempo e miúcias de palavras. O que nem foi julgamento legítimo nenhum, só uma extração estúrdia e destrambelhada, doideira acontecida sem senso neste meio do sertão. O senhor dirá, pois, por isso mesmo, Zé Bebelo não era réu no real. Ah, mas no centro do sertão, o que é doideira, às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo. Daquela hora em diante, eu criei em Joca Ramiro, por causa de Zé Bebelo, porque Zé Bebelo, na hora, naquela ocasião, estava sendo maior do que pessoa. Eu gostava dele do jeito que agora gosto de compadre meu Quelemem. Gostava por entender no ar. Por isso, o julgamento tinha dado paz à minha ideia. Por dizer bem, meu coração. Dormi. Adeus disso. Como é que eu ia poder ter pressentimentos das coisas terríveis que vieram depois, conforme o senhor vai ver, que já lhe conto? Passo. Posso pegar? Pode? Vamos lá. Curtamente, da lida sempre verde, com um dia a mais, desapartamos. O bando muito grande de jagunços não tem composição de proveito em ocasião normal. Só serve para chamar soldados e dar atrasamento e desrazoada despesa. Constava que João Guanhá torasse para a Bahia e que o Antenor, seguindo rumo em beira do Ramalhada, com um punhado dos Hermógenes. Novas ordens, muitas ordens. Alaripe ia vir com Titão Passos. Titão Passos chamou a gente, Diadorim e eu. Se tinha um roteiro, sendo para ser, o mais encostado possível no São Francisco, até para lá do Jequitaí e mais. Aquilo por quê? A gente não ia junto com o Joca Ramiro em caso de a ele podermos valer, em caso com maior ajuda mão a mão? Ah, mas nossa tarefa era de muito encoberto empenho e valor.
pelo que tínhamos de estanciar em certos lugares, com o fito de receber remessas e em acontecer de vigiar algum rompimento de soldados que para o norte entrassem. Arreamos, montamos, saímos. Naquela mesma da hora, Joca Ramiro dava partida também, de volta para o São João do Paraíso. Lá ia ele, de veras, em seu cavalão branco, ginete, ladeado por seu Candelário e o Ricardão. Iguais galopavam. Saíam os chefes todos. Assim, o desenrolar dos bandos encaracou aos gritos de vocear. Ao que relucia o bem belo, Diadorim olhou e fez o sinal da cruz cordial. Assim ele me botou a bênção, foi o que disse. Dá sempre tristezas algumas, destravo de grande povo se desmanchar. Mas, nesse dia mesmo, em nossos cavalos tão bons, dobramos 9 léguas. Às 9, com mais 10 até a Lagoa do Amargoso, e 7 para chegar numa cachoeira do Gorutuba, e 10 arranchando entre quem e solidão, e muitas idas marchas. Sertão sempre. Sertão é isto, o Senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o Senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo, mas saímos, subimos, ao quando um belo dia a gente parava em macias terras agradáveis, as muitas águas, os verdes já estavam se gastando. Eu tornei a me lembrar daqueles pássaros, o marrequim, a garricha do brejo, frangos d'água, gaivotas, o manuelzinho da croa, Diadorim comigo, as garças, elas em asas, o rio desmacelado, livre rolador. E aí esbarramos parada, para demora, num campo solteiro, em varjaria descoberta, pasto de muito gado. Lugar perto do Guararabacá, do Guaicuí, Taperanhá, nome que chamava-se. Ali era bom? Sossegava. Mas tem horas em que me pergunto se melhor não seja a gente tivesse de sair nunca do sertão. Ali era bonito, sim, senhor. Não se tinha perigos em vista. Não se carecia de fazer nada. Nós estávamos em 23 homens. Titão Passos determinou uma esquadracinha deles com alaripe em testa. Fossem para outra banda do morro, baixada própria de Guararabacá, esperar o que não acontecesse. Nós ficamos. O que, por começo, corria destino para a gente, ali era. Bondosos dias. Madrugar vagaroso, vadeado, se escutando o groto a mil do pássaro rechenchão, que vinha voando, aquelas chusmas pretas, até brilhantes, amanheciam de uma restinga de mato e passavam sem necessidade nenhuma a sobre. E as malocas de bois e vacas que se levantavam das malhadas de acabar de dormir, suspendendo corpos sem rumor nenhum, no meio escuro, como um açúcar se derretendo no campo. Quando não ventava, o sol vinha todo forte. Todo dia se comia bom peixe novo, pescado fácil, curimatã ou dourado. Cozinheiro era o Paspe, fazia pirão com fartura e dividia cachaça alta. Também razoável se caçava. A vigiação era revezada de irmãos e irmãos. Nunca faltava tempo para à toa se permanecer. Dormi cestas inteiras por minha vida. Gavião a gritos, até o dia muito se esquentar. Aí então aquelas fileiras de reses caminhavam para a beira do rio, enchiam a praia, parados, ou refrescavam dentro d'água. Às vezes chegavam a nado até em cima de uma ilha comprida, onde o capim era lindo, verdejo. O que é de paz, cresce por si. De ouvir boi berrando a forra, me vinha a ideia de tudo só ser o passado no futuro. Imaginei esses sonhos. Me lembrei do não saber. E eu não tinha notícia de ninguém, de coisa nenhuma deste mundo. O Senhor pode raciocinar. Eu queria uma mulher qualquer. Tem trechos em que a vida amolece a gente, tanto que até um referver de mau desejo, no meio da quebreira, serve como benefício. Passo.
Ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Sim. Um dia, sem dizer o que a quem. O que a quem. Montei a cavalo e saí. Avão, escapado. Arte, arte que eu caçava outra gente, diferente, e marchei. 2 léguas. O mundo estava vazio. Oi e boi. Oi e boi e campo. Eu tocava seguindo por trilhos de vacas. Atravessei um ribeirão. Atravessei um ribeirão verde, com os umbuzeiros e ingazeiros debruçados. E ali era val de galho. Quanto mais ando querendo pessoas, parece que entro mais no sozinho do vale. Foi o que pensei na ocasião. De pensar assim, me desvalendo. Eu tinha culpa de tudo na minha vida e não sabia como não ter. Apertou em mim aquela tristeza, da pior de todas, que é a sem razão de motivo. E quando notei, estava com dor de cabeça. E achei que, por certo, a tristeza era daquilo. Isso até me serviu de bom consolo. E eu nem sabia mais o montante que queria, nem aonde eu extenso ia. O tanto assim, que até um corguinho me defrontei, um rachim à toa de branquinho. Olhou para mim e me disse: não, eu tive de obedecer a ele. Era para eu não ir mais adiante. O riachinho me tomava a bênção. Apeei. O bom da vida é para o cavalo, que vê capim e come. Então deitei, baixei o chapéu da tapa-cara. Eu vinha tão afogado, dormi deitado num pelego. Quando a gente dorme, vira de tudo. Vira pedra, vira flor. O que sinto é o esforço em dizer ao Senhor: respondo minhas lembranças. Não consigo, portanto, é que refiro que tudo nestas fantasias. Mas eu estava dormindo, era para reconfirmar minha sorte. Hoje sei, e sei que cada virada de campo e debaixo de sombra de cada árvore está dia e noite um diabo que não dá movimento, tomando conta. Um que é o Romãozinho é um diabo menino que corre adiante da gente, alumiando com lanterninha, em meio certo do sono, em o meio certo do sono. Dormi nos ventos. Quando acordei, não criei. Tudo o que é bonito é absurdo. Deus estável, ouro e prata, que de Adorim aparecia ali. Uns 2 passos de mim me vigiava. Sério, quieto, feito ele mesmo. Só igual a ele mesmo nesta vida. Tinha notado minha ideia de fugir. Tinha me rasteado, me encontrado. Não sorriu, não falou nada. Eu também não falei. O calor do dia abrandava. Naqueles olhos, e tanto de Diadorim, naqueles olhos e tanto de Diadorim, o verde mudava sempre, como a água de todos os rios em seus lugares ensombrados. Aquele verde arenoso, mas tão moço, tinha muita velhice, querendo me contar coisas que a ideia da gente não dá para se entender. Acho que é por isso que a gente morre. De Diadorim ter vindo e ficar esbarrando ali, esperando meu acordar e me vendo meu dormir, era engraçado.
Era para se dar feliz risada. Não dei. Nem pude, nem quis. Apanhei, foi o silêncio de um sentimento, feito um decreto. Que você, em sua vida toda, que você, em sua vida toda por diante, tem de ficar para mim, Teobaldo pegado em mim, sempre. Era como se Diadorim estivesse dizendo: montamos, viemos, voltando. E digo ao Senhor, como foi que eu gostava de Diadorim? Que foi que eu, em hora nenhuma, vez nenhuma, eu nunca tive vontade de rir dele. A Guaravacan de Guiaquicuí, o Senhor tome nota deste nome, mas não tem mais, mas não tem mais, não encontra. Derradeiro, ali se chama Gaixeirópolis, e dizem que lá agora dá febres. Naquele tempo não dava, não me lembro, mas foi nesse lugar, no tempo dito, que meus destinos foram fechados. Será que tem um ponto certo dele? Será que tem um ponto certo dele e a gente não podemos dele a gente não podemos mais voltar para trás? Travessia de minha vida, Guararavacan. O Senhor veja, o Senhor escreva as grandes coisas antes de acontecerem. Agora o mundo quer ficar sem sertão. Gaixerópolis ouviu dizer: acho que nem coisas assim não acontecem mais. Se um dia acontecer, o mundo se acaba. Guararavacan. O Senhor vai escutando. Vou dar né? Aquele lugar, o ar, primeiro, fiquei sabendo que gostava de Adorim, de amor mesmo, amor, mal encoberto em amizade. A mim foi de repente que aquilo me esclareceu. Falei comigo. Não tive assombro, não achei ruim, não reprovei na hora. Melhor a lembro. Eu estava sozinho num repartimento de um rancho velho de tropeiro e eu estava deitado numa esteira de taquara. Ao perto de mim, minhas armas, com aqueles reluzentes canos, de cuidadas também. Eu mandava a morte em outros, com a distância de tantas braças. Como é que, do mesmo jeito, se podia mandar o amor? O rancho era na orla da mata. De tarde, como estava sendo, esfriava um pouco, por pejo do vento, o que vem da Serra de Espinhaço. Um vento com todas as almas. Arrepio que fuxicava as folhagens ali. E aí, lá adiante, longe, na baixa do rio, balançar, esfiapado, o pendão branco das canabravas. Por lá, nas beiras, cantava, era o João Pobre, pardo, banhador. Me deu saudade de algum curitizal, na ida de uma vereda, em Campim. Tem tequer verde, termo de chapada. Saudade dessas que respondem o vento. Saudade dos Gerais. Ficamos aqui? Sim, são 7:55. Dá dó parar? Vou parar, mas... Sim, sim. Ainda mais quando vai, né, para essas brisas assim, né? Sai do julgamento, aí já começa a ver que tem amor ali envolvido, muito amor envolvido. Enfim. Mas é A isso. gente, a gente parou em O Vento é Verde?
6. Foi aí? A gente parou. Que engraçado, justo depois fala de intervalo. Saudades Saudade dos Gerais. A gente parou aí. Ah, saudades gerais, certo. Isso. Mas é isso, gente. Então, uma palavra. Tá bom, gente? Para a gente não estender demais. Uma palavra do que ficou de hoje. Para mim ficou guar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 á, bacana. Para mim ficou Manuelzinho da Croa. Muito lindo esse nome. Agora que eu estou vendo aqui que é um passarinho, não sabia? Olha. Legal. Para mim ficou... Para mim ficou assim, sertão é quando menos se espera. É muita coisa bonita, né, que tem aqui. É muita descrição, né, muitos caminhos, mas o que me chamou mais atenção foi essa travessia que houve aqui, né, uma travessia violenta, né? Num determinado momento, desculpa eu devagar um bocado em torno disso aqui, mas vai ser rapidinho. Que nós temos julgamento, né, decisão de vida e morte de uma pessoa, de repente o pessoal vai comer e esquece de tudo, mas no Riobaldo fica aquilo, né? O Riobaldo sai, ele atravessa, né, e passa para a travessia dele, começa a descrever, né, a paisagem, descrever com palavras, né, e de repente aparece ali Diadorim, sem mais nem menos, né? A palavra Diadorim, né? E vai seguindo, ele dorme, vê Diadorim, e aqui começa a refletir, começa a aparecer, na verdade, o que ele não esperava, o que o Jagunço não esperava, esse homem mau, né? Esse homem derradeiro, né? Que decidia pela vida e pela morte, ele via aqui que realmente ele estava amando, né? Então, eu acho que a grande travessia é exatamente essa fração de tempo e de acontecimentos de que narra João Guimarães Rosa. Desculpe eu devagar tanto assim, mas... Imagina. Legal. Até Tem muita coisa. Para mim ficou a palavra não saber. A palavra não saber. Qual? Que está na seguinte frase. Imaginei esses sonhos, me lembrei do não saber. Me lembrei do não saber. Ah, sim, é verdade. Tem muita coisa para ser pensado, né? Também a ideia de tudo só ser o passado no futuro. Fiquei viajando nessa frase. É verdade. O que mais? Silene? Tudo que fiz valeu por bem feito. Quem mais? Tá difícil. Ai, perdão, Tânia, desculpa. Vai. Pode falar, Francis. Tá certo. Está difícil escolher uma frase, gente. Tem muita poesia. Assim, aliás, a poesia me distrai da história. Que vergonha, mas acontece aí. Primeiro, uma coisa tão incrível como tudo que é bonito é absurdo, né? A gente não pode deixar de pensar em algo como isso, assim. Não pode passar batido, mas a minha frase real, que a frase de verdade seria: o Senhor veja, o Senhor escreva, porque me parece que é uma espécie de evolução do mira e veja, só que agora é veja e escreva. E achei tão lindo, porque é como se aquilo que não ficasse escrito, nem que seja na memória do outro, né? Que afinal a gente está lendo uma espécie de monólogo, diálogo, sei lá, mas é como se a gente também estivesse escrevendo ao contar, né? E achei isso tão lindo, assim, achei muito poético. Era isso. Sim. Eu
Pode falar, Tânia. Tânia. Não, sabe o que que é? É que a Francis, ela falou o que eu ia falar, Ó, que é tudo o que é bonito é absurdo, né? Eu tinha outra, tem várias, né? Tá muito poético é esse trecho. esse dia de hoje, né? Tudo que a gente leu. O mundo estava vazio, tudo que é bonito é absurdo. Então eu vou pegar o que a Francis deixou cair. Tudo que é bonito é absurdo. Fala aí, Jéssica. Depois disso tudo, eu só apanhei, foi o silêncio de um sentimento. Só isso. É o que ele falou aqui, né? Eu apanhei, foi o silêncio de um sentimento. Só Só. Para mim ficou essa frase aqui. Quem vai em caça perde o que não acha. Né? Então, isso foi falado quando se foi dito que sentia dó de Zé Bebelo, né? Mas só que para os jagunços morrer em combate, como mencionado na leitura, era trivial. Então é tipo assim, quem vai à caça perde o que não acha, né? Vale tudo. Isso aí. Eu queria somente registrar a relação assim tão assim gostosa de Adorim, mais Riobaldo. Então eu vi naquele lance todo ali, eu vi muito amor e admiração. Me chamou muita atenção também quando Riobaldo, né, fez aquela defesa de Zé Bebelo, e que quando o Riobaldo parou a fala dele, aí de repente outro começou e outro foi, aí ele se sentiu assim meio murchinho, né? Tipo assim, ninguém ligou mais para mim, ninguém deu importância, como se eu não existisse existindo. Aí, olha como de Adorim era antenada, ligadona em Riobaldo. Rapidamente, ela virou para Riobaldo e falou assim, Riobaldo, tu disse bem, tu é homem de todas valentia. Olha que gostoso, né? Então, ela estava ligadona mesmo, ela amava muito, né? Admirava muito. Então, no meio disso tudo aqui, eu vi muito amor e admiração. Era recíproco também, né? Muito recíproco. Como era, viu, velho? Eu também acho lindo esse namoro dos dois, né? Muito legal. É um namoro diferente, né? Uma coisa assim, sem querer, querendo, não sendo. É uma loucura, dá um nó assim, no juízo da gente, velho. Eu não sei, não. Eu acho que se a história fosse a hoje, nesse tempo agora, os dois tinham namorado, viu? Porque lá no meio daqueles cagaços lá não era mole, não. Era fácil. Pois é. Isso aí. Mais alguém, gente? Não? Então, são 8h04. Então, boa noite. Agora a gente continua lá no WhatsApp, descobrindo tudo. Bota o Manuelzinho lá, Jorge. Bota o Manuelzinho lá no... Agora, já está indo. Beleza. Já está indo agora. Como é que você sabia, cara? Tá bom, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu. Boa Grande noite, abraço. gente.